Falar sobre o cigarro eletrônico, que segue proibido no Brasil, mas é cada vez mais consumido. Fumar e comprar cigarros e similares são práticas proibidas para menores de 18 anos. Fumar em lugares fechados também é proibido. Mas o que nós vemos aí, infelizmente, não é, doutor Braulio? É cada vez mais jovens usando o cigarro eletrônico. Sim, em primeiro lugar, bom dia, Carla, bom dia a todos os telespectadores da revista Meu Norte. É o que existe uma difusão atualmente do cigarro eletrônico que tende a normalizar o ato de fumar cigarro eletrônico como sendo algo normal e algo inofensivo. Mas o que a gente vê, as evidências vêm mostrando na literatura, e o que a gente vem acompanhando nos últimos anos é que essa afirmação é totalmente errônea. O cigarro eletrônico é tão prejudicial quanto o cigarro convencional. É verdade. Isso, inclusive, é um dos argumentos comerciais que acontecem para impulsionar as vendas do cigarro eletrônico e que seria um recurso para aqueles que desejam parar de fumar, mas têm dificuldade de interromper aí o vício abruptamente, né, doutor? Porém, não é o que se tem notado na prática, pois alguns dos aditivos aromatizantes, como a pirazina, uma substância que reduz os efeitos irritativos desagradáveis da tragada, dificultando ainda mais a cessação do tabagismo, né? Então, Carla, essa afirmação de dizer que o cigarro eletrônico ajuda as pessoas a parar de fumar, ela não existe nenhum embasamento científico para isso. E a gente tem que ter muito cuidado. Vários trabalhos são feitos em relação a isso, e o que a gente tem notado é que, na verdade, o cigarro eletrônico causa uma dependência ainda maior do que o cigarro convencional. E sabe por quê, Carla? Porque no cigarro eletrônico existe uma nicotina, que na verdade é uma nicotina que é mais facilmente absorvida, que é o sal de nicotina, e que hoje em dia é chamado até de uma supernicotina, que é a substância capaz de causar dependência. Então, quem fuma cigarro eletrônico, a gente vê é que muitas vezes é mais dependente do que uma pessoa que fuma um cigarro convencional. Olha, você está vendo? Isso é algo realmente muito sério. Doutor Braulio é pneumologista, estava conversando comigo aqui nos bastidores do programa e justamente falando sobre o número de jovens que estão usando cada vez mais o cigarro eletrônico. A gente lembra, doutor Braulio, falando um pouco sobre a história da questão do consumo do cigarro, por exemplo. No passado, existia, por exemplo, a mídia que favorecia as pessoas a achar que era bonito fumar cigarro, né? Os filmes, as novelas, e aí, com o passar do tempo, foram se vendo os casos prejudiciais, o câncer, por exemplo, um dos maiores fatores de risco para o câncer é o tabagismo, e aí veio aquela lei justamente para colocar ali no rótulo, né, do cigarro, na caixinha do cigarro, o que o cigarro causa. Mas hoje a situação ainda está bem pior, doutor Braulio, porque hoje a gente tem a internet, a rede social, e as pessoas ficam o tempo todo usando rede social para cada vez mais publicizar o cigarro eletrônico. Isso Com certeza, e aqui deixa um alerta que a Anvisa proíbe tanto a comercialização, a importação e a propaganda em relação ao cigarro eletrônico. Então não é permitido a propaganda em relação ao cigarro eletrônico. Carla, uma coisa interessante que você falou foi como a gente aprendeu sobre os malefícios do tabagismo com o cigarro convencional. Mas as pessoas, quando começaram a fumar de forma intensa, no início do século XIX, século XX, ainda não sabiam de todos os malefícios. Isso veio aparecer com 20, 30, 40 anos depois. Isso é a mesma alerta, né, que eu deixo em relação ao cigarro eletrônico. Porque os malefícios do cigarro eletrônico também, os maiores, nós vamos ver a longo prazo. A longo prazo. O que a gente vê agora é realmente essa movimentação de quem é médico, de quem é profissional da área, de quem se preocupa com isso. O doutor Braulio é pneumologista, mas ele tem uma preocupação tão grande com o cigarro eletrônico, que inclusive todas as vezes que eu o convido para participar de entrevistas, ele sempre fala: Carlinha, eu quero falar sobre cigarro eletrônico porque é algo que tem me incomodado muito como médico, e vendo no meu consultório o número de pais, de mães, levando os seus filhos tão jovens e até pessoas mais adultas aí com a mente mais aberta, mas que acha exatamente que o cigarro eletrônico não faz mal como o cigarro. Então, assim, são tantas informações que tem te preocupado muito, né? Isso, inclusive,
Aqui eu venho para deixar esse alerta para os pais, para as pessoas mais jovens. Por quê, Carla? Porque o cigarro eletrônico ele vem afetando a nossa população mais vulnerável, a nossa população mais jovem, né? São as crianças ali de 12 anos para frente, são os adolescentes, são os adultos jovens. Hoje, para você ter ideia, Carla, no estudo que foi publicado em 2023, o Covitel, um inquérito que foi realizado no Brasil, um em cada 4 pessoas, ou seja, um em cada 25% dos nossos adultos jovens, de 18 a 24 anos, já fizeram uso do cigarro eletrônico. É um número absurdo. E outra coisa, por que a nossa preocupação? Porque quando você começa a fazer uso do cigarro eletrônico, muito jovem, a sua dependência fica maior. E até os nossos 24 anos, o desenvolvimento cerebral das pessoas não está completo. E o cigarro eletrônico prejudica muito esse desenvolvimento. Inclusive Fora pode causar... isso, é uma porta de entrada tanto para outros produtos do tabagismo como para outras drogas. Pois é. Isso que é o perigo também, não é, doutor Braulio? Porque ali já é uma porta de entrada para você acabar experimentando outras drogas. E aí, com isso, você vai acabar com a sua vida. Infelizmente, é o que a gente vê, as pessoas acabando suas vidas por causa do vício. Além disso, pode causar diversas alterações e doenças. Sim, o cigarro eletrônico, apesar de isso que a gente estava falando, a curto prazo ainda está sendo analisado, a gente já vê que o cigarro eletrônico está associado ao aumento do risco cardiovascular, então você pode ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC, um aneurisma, isso tudo originado pelo uso do cigarro eletrônico. E problemas respiratórios são muito comuns, como por exemplo o DPOC. Carla, pessoas que começam a usar cigarros eletrônicos, você já pode ter sintomas respiratórios já nos primeiros usos. É muito comum as pessoas terem falta de ar, tosse, chiado. A ansiedade faz com que você maximize o uso. O uso, né, doutor? Uma coisa interessante que eu vejo, as pessoas elas não sabem nem quanto estão usando. Elas têm um aparelho e usam de forma indiscriminada. E aquele aparelho, né, o cigarro eletrônico, o vape, né? O vape, ele já pega um outro, então a quantidade de substâncias que eles usam é absurda, é muito grande. Doutor, mas olha, eu, por exemplo, agora na época do final do ano, né, acessando as redes sociais, eu vi muitos jovens, inclusive, vendendo vape na internet. E aí o grande problema que a gente realmente chama atenção é exatamente essa questão de como as coisas acontecem na internet e que, apesar de ser proibido, ainda não se tem tanta punição, né? Porque assim, é tão desacelerado o uso da internet, ele é tão rápido, é tanta pessoa que não se consegue realmente regulamentar e fiscalizar, e isso realmente é onde mora o perigo. Então, a gente finaliza o nosso programa de hoje, Canal Saúde, com esse alerta trazido por esse grande pneumologista que é o Dr. Braulio, e chamando a atenção aí para que os pais também possam prestar mais atenção nos seus filhos quando eles vão ali para uma festa, quando está saindo, olhar se dentro de casa você está encontrando ali um vape, olhar os bolsos, né, Ítalo John? O Ítalo John tem 2 sobrinhos, o outro já está... Não, os outros já estão grandes? É porque não, só os 2 são grandes, mas tem os outros que são pequenos. Então ele tem 4 sobrinhos, mas ele tem os 2 que eram crianças, que viviam na minha casa, que hoje são tudo grandes, mas o Ítalo de olho, ele cheira a boca dos meninos quando os meninos chegam em casa. Ele vasculha as roupas dos meninos, ele é tão preocupado. E a gente precisa ser preocupado mesmo, né, doutor? E é isso que os pais têm que fazer, porque os jovens, a gente sabe como é, né, doutor? A gente fala as coisas e parece que para eles, tudo é besteira o que a gente está falando. Mas nós temos que vigiar e fiscalizar. Não, exatamente, como eu falei. O público-alvo do cigarro eletrônico são jovens, exatamente por isso. Por ser uma coisa glamorizada, uma forma deles se enturmarem. Então, realmente isso cabe aos pais. E aqui eu deixo um alerta para todo mundo, né, para quem acha que o cigarro eletrônico ele é inofensivo. A gente tem que lembrar que os nossos pulmões foram feitos para respirar um ar puro, e não substâncias tóxicas, carcinógenas, substâncias que vão causar problema. E também nosso corpo não foi feito para ser dependente de drogas. Por isso não é natural, não é normal, não é inofensível fazer o uso do cigarro eletrônico. Fica esse alerta, tá? Obrigada, doutor Braulio. Eu que agradeço. Sempre, tá? Tá, obrigado. E a gente vai finalizando o Canal Saúde no Revista Meio Norte, agradecendo o carinho da sua audiência. Fica com Deus. E até amanhã, gente. Beijo.